O governo divulgou hoje o resultado das contas públicas relativas ao setor público consolidado, que engloba governo central, estados, municípios e estatais. Em janeiro, o resultado foi um superávit de 103 bilhões de reais. Mas quando se olha nos últimos 12 meses, o resultado ainda é negativo. Lucinda Pinto, nossa analista de economia, volta aqui para o estúdio para falar sobre esses números fiscais do mês de janeiro, Lucinda. É isso mesmo, Márcio. A gente tem uma fotografia de janeiro mais positiva, período em que o governo tem uma grande arrecadação, sazonalmente é um mês mais favorável para as contas públicas, mas quando a gente olha o filme, o acumulado em 12 meses, a gente ainda tem números negativos e preocupantes. A gente preparou uma tela aqui com resumo. Então, em janeiro a gente teve os 103 bilhões de superávit, porém, em 12 meses ainda há um déficit primário, aquele que não leva em consideração o pagamento de juros de 55 bilhões de reais. E aqui tem um ponto relevante. O custo que o governo está carregando em pagamento de juros por causa da sua dívida muito elevada é assustador e acaba gerando mesmo aí uma espiral negativa para o desempenho das contas públicas. Somente em janeiro foram pagos mais ou menos 63 bilhões de reais. E nesses 12 meses, Márcio, foram mais de 1 trilhão de reais. E a expectativa, o que os analistas estão vendo para o futuro é que essa conta aumente. Tem gente dizendo, inclusive, que janeiro pode ter sido o último mês positivo, que daqui para frente, por conta dos gastos, das despesas que o governo já se comprometeu a pagar ao longo dos próximos meses, a gente vai ver, então, resultados piores, possivelmente até déficits primários, inclusive, né? Além do déficit nominal, que é aquele que inclui o pagamento dos juros, também déficit primário. E tem um outro dado que chama atenção, e é por isso que o mercado está bastante preocupado, que é a relação dívida-PIB. Hoje, a dívida, em janeiro, a dívida equivale a 78% do PIB. E a expectativa, a projeção dos analistas, por conta desse cenário de aumento de gastos, de custo, despesas com juros muito altas, é que essa taxa chegue a 84% do PIB. Subir 5 pontos percentuais nessa relação dívida-PIB, Márcio, num momento em que você não tem uma pandemia, não tem uma guerra, é algo que poderia acontecer numa situação extraordinária, num momento de crise. E não é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de recuperação, de economia ainda forte, de mercado de trabalho forte. Então, são números que realmente preocupam e para os quais o mercado financeiro continuará olhando. E qual o papel das empresas estatais nessa conta? Então, aqui a gente tem na próxima tela um resultado que também assusta. Aqui a gente tem, então, a participação de cada item, né, de cada linha aqui do resultado consolidado, e as empresas estatais contribuíram com um déficit de 4,9 bilhões de reais somente em janeiro. E aqui provavelmente a gente pode ver o peso dos Correios, que registraram no ano passado um déficit de 6 bilhões de reais e que já contraíram no fim do ano passado um empréstimo de 12 bilhões de reais para conseguir fazer a reestruturação e essa empresa teve a autorização do Conselho Monetário Nacional nesta semana para contrair um novo empréstimo de 8 bilhões de reais com o aval da União. E existe a possibilidade, inclusive, de não haver empréstimo e do próprio Tesouro fazer a transferência desses recursos. Então, aqui a gente tem realmente um problema, uma casca de banana, uma bomba relógio, algo para o qual o governo não tem olhado da forma que é necessária, porque houve discussão sobre privatização, sobre uma venda de ativos mais eficaz, e esse assunto, de fato, foi adiado e o que está se discutindo ainda são remediações. Então, recursos para uma reestruturação que a gente não sabe se vai ser eficiente e que tem consumido os recursos públicos.